Olá amigos do Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre o planejamento aqui da montagem do parreiral no terreno do Meu Sítio em Casa. Então vamos mostrar aqui para vocês a forma como eu planejei aqui para montarmos os sistemas de condução das nossas videiras e também vou trazer algumas medidas, algumas dicas, algumas informações super bacanas para poder aí inspirar vocês, para que vocês possam ter uma ideia aí de um parreiral que vocês queiram montar aí no terreno de vocês, no quintal, numa chácara ou num sítio também. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, temos o nosso terreno aqui no Meu Sítio em Casa, né? Com a graça de Deus já temos uma paisagem um pouquinho mais verde, mas no próximo vídeo eu trago para vocês falando, né, o que tá brotando, né? Aqui no Meu Sítio em Casa, né? Dá pra ver que tá tudo bem alinhadinho, bonitinho. Mas aí no próximo vídeo eu trago então pra vocês essa novidade. E pessoal, no último vídeo, se vocês não conferiram, já tá praticamente pronto, né? A estrutura do sistema de irrigação por gotejamento das nossas linhas aqui, onde faremos a implantação do vinhedo aqui no terreno do Meu Sítio em Casa. Se você não conferiu o último vídeo, que eu trago aí qual que é a lógica, como é que vai ser o funcionamento, eu vou deixar aqui em cima. É um vídeo bem bacana aí para você que está pensando em até automatizar uma irrigação aí num canteiro, numa horta, num jardim aí bem bacana que você tenha. Beleza, pessoal? Mas bem, o que então a gente planejou para fazer, pessoal, aqui no terreno do Meu Sítio em Casa? Deixa eu pegar minha trena. Então, pessoal, ali embaixo está a rua, tá? Então passa ali a rua, tá? Ali fica o nosso acesso. E ali embaixo o platô. Aquela parte ali, o muro de arrimo que estamos aí finalizando logo logo. Eu trago para vocês aí em vídeo mostrando qual que vai ser a lógica que a gente vai montar lá naquela parte de baixo. Então aqui, pessoal, a gente tem a primeira quadra, uma rua de serviço e aqui a segunda quadra. Nessa parte aqui de baixo, pessoal, as linhas vão ser um pouquinho menores por conta, né, do platô que nós fizemos ali na frente para a gente poder ganhar um espacinho a mais, tá? No vídeo eu mostrei para vocês aqui a disposição das linhas, né, de irrigação que vão ser por gotejo. Então em cada ponto desse aqui vai ter uma linha de videiras. Então aqui, pessoal, o sistema principal de condução será em sistema de espaldeira alta, porque grande parte das variedades de uva que eu vou cultivar aqui são variedades destinadas para processamento, né, para elaboração de vinho, ou para suco, ou para geleia, mas em sua grande maioria para elaboração de vinho, tá? Então cada um desses pontos aqui vai ser uma linha, tá? Essas primeiras linhas aqui, que são as linhas do canto, elas são menores por conta de um outro recuo que eu fiz lá, mas depois eu mostro para vocês o motivo. Essas linhas elas vão ter 32 metros de comprimento, tá? As outras demais, elas vão ter 35 metros de comprimento. No total, pessoal, pelo meu espaço, tá? Meu terreno ele tem 20 metros de largura. Nós vamos ter aqui 9 linhas, tá? Então, cada ponto daquele ali, cada estaquinha, vai ser um início de linha. Então naquela estaquinha vai vir ali o morão de cabeceira, tá? Ele vai ter um apoio por dentro para não perder espaço de corredor. Então aqui vai ser uma linha, aqui outra e aqui outra. Então aqui entre uma e outra vem a rua, tá? Diego, qual a largura da rua? Bom, aqui eu comentei com vocês que eu vou ter 9 linhas de videira. Os dois primeiros corredores, eles são menores, tá? Porque aqui está a divisa do terreno, tá? A minha divisa é um pouquinho para lá. Contratei o topógrafo, ele veio aqui fazer a demarcação. E cerca é um negócio que é uma beleza para não estar no lugar, né? Ainda mais quando eu comprei o terreno, a cerca já estava aqui. Eu só reforcei ela com mais alguns fios de arame, tá? Para aumentar a segurança. Mas o limite do meu terreno é aqui, tá? No centro aqui dessa estaquinha é o limite do meu terreno. Um pouquinho para lá. Tá? Então eu estiquei a linha de baixo até em cima, lá fechou ainda mais a cerca, lá no final meu terreno vai uns 40 centímetros para fora da cerca, mas tudo bem, né? Esticamos a linha. E daqui, tá? Do final do terreno até a primeira linha aqui eu deixei 1,40 m, porque aqui só vai servir de corredor. Então, um corredor de serviço, para eu poder passar com um carrinho, para eu poder transitar, coisa do tipo, e fazer as manutenções necessárias em cerca e também aqui nessa nossa primeira linha. Por que não encostei mais para cá? Tá? Eu peguei, pessoal, por base entre 65% e 70% do tamanho da largura das nossas ruas, tá? Que eu já vou falar para vocês. Por quê? Aqui, se futuramente eu ou meu vizinho erguer um muro,
um muro pré-moldado, um muro de tijolo, uma cerca viva, qualquer coisa, para não dar muito sombreamento na minha planta, tá? O sol aqui, pessoal, ele tem um alinhamento muito bom, ele vem de lá, olha, tá lá em cima e vai se pôr lá atrás, tá? Então as minhas linhas, elas vão estar no alinhamento norte-sul. Isso é importante, que eu já abordei num vídeo para vocês. Se vocês não conferiram um vídeo sobre o melhor alinhamento aí para as suas videiras, para implantação, né, do seu vinhedo, do seu parreiral, eu vou deixar aqui o vídeo no card para vocês, beleza? Então, pessoal, eu deixei aqui um distanciamento para eu tanto poder transitar, tanto para eu não encostar demais a primeira linha na divisa, tá? Porque se um dia erguer um muro, alguma coisa, para eu não ter sombreamento nessa face das minhas videiras, aí fica melhor, tá? Fica mais tranquilo. Então, pessoal, esse primeiro corredor é 1,40 m. Lá na ponta a mesma coisa, da cerca para a primeira linha, 1,40 m, tá bom? Qual que é a distância, então, padrão das ruas? Para a espaldeira, pessoal, adota-se entre 2 e 3 metros de largura, tá, de rua. Por quê? Quanto mais larga a rua, melhor para trânsito, por exemplo, de maquinário. Eu não pretendo passar com um trator aqui, o terreno ele é relativamente pequeno. Se fosse um vinhedo bem maior, um sítio, hectares e coisas do tipo, eu teria que mecanizar a minha produção, então eu teria que ter trator. Então eu faria linhas um pouco mais largas, para o meu trator poder transitar aqui mais tranquilamente, tá? Mesmo que seja um trator um pouco menor, beleza? Então se você for passar com máquina agrícola entre as linhas, você precisa de um corredor maior. Se não for, pessoal, como no meu caso, eu estou utilizando que medida? 2,15 metros. Então, desta linha até essa linha, 2,15 metros, tá? Mas você pode fazer com 2,20 metros? Pode. Pô, Diego, eu calculei aqui no meu espaço, quero fazer com 2,30 metros. Posso? Pode, não tem problema nenhum. Posso fazer com 2,5 metros? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, se você não vai fazer mecanização e o alinhamento do sol, quando você faz a implantação do vinhedo, você vai conseguir fazer um alinhamento norte-sul, tá? Norte-sul. Então o sol ele vai passar por aqui, ó. Então ele nasce aqui, então ele vai de manhã até meio-dia pegar sol em toda essa face aqui, ó, todo esse lado das videiras. Do meio-dia até o final da tarde, ele vai pegar sol na parte de cima e deste lado das videiras. Então, como a gente tem um bom aproveitamento do sol, então e não vai ter mecanização, a gente pode fazer os corredores um pouco mais estreitos, tá? Mas, pessoal, assim, geralmente, tá? 2,15, 2,20, 2,30 é uma medida bacana. Se vai ter mecanização com um trator pequeno, 2,5 metros é legal. 3 metros eu já acho grande e você às vezes acaba perdendo espaço que você poderia implantar mais linhas e ter mais produção, tá? Mas aí você precisa analisar o teu espaço, precisa analisar desnível, aclive do terreno, com a configuração do seu terreno, variedades que você deseja implantar, beleza? Aqui vão ser espaldeiras altas, certo? Então, beleza. De uma linha até outra, largura da minha rua, 2,15 metros. Só dos cantos, rua de serviço, 1,40 m. Aqui, pessoal, eu decidi separar duas quadras. Eu podia ter feito quadras gigantes, né? Bem compridas. Mas eu preferi fazer uma rua de serviço. Porque se eu tô vindo lá no canto e eu preciso entrar numa linha aqui do meio, eu não preciso ir até lá embaixo ou ir até lá em cima e dar a volta. Então eu decidi fazer uma rua aqui de serviço. Ela tem aproximadamente 2 metros de largura, tá, pessoal? Então, do morão de cabeceira que vai ali ao morão de cabeceira que vai ali, mais ou menos 2 metros, beleza? Então, todas essas estaquinhas, pessoal, onde tem a estaquinha, vai o morão, tá? Aqui, ó. Estaquinha, estaquinha, então todas alinhadinhas, tá? Então eu bati as medidas, a gente estica a linha de pedreiro e vem bater nas nossas estaquinhas, conferindo a medida bonitinho, para ele ficar bem esquadrejadinho, tá? Para nossas quadras não ficarem tortas. Então vai ficar bonitinho, tá? Vai ficar bem certinho. Aqui então, pessoal, tranquilo. O que a gente vai fazer? Eu quero trabalhar aqui com 3 sistemas de condução. O principal que eu vou mais ter, tá? Nessa parte de baixo, como eu falei para vocês, tá? 2 linhas de 32 e 7 linhas de 35 metros, espaldeira alta. Aqui em cima, pessoal, vão ser linhas de 36 metros, tá? 1 metrinho a mais. Nessas linhas de 36 metros, pessoal, vão ser 8 linhas em espaldeira alta e uma delas, pessoal, eu vou fazer um Y.
Por quê? Porque eu gostaria de ter um Y principalmente para demonstração, tá? Porque muita gente me pergunta do sistema em Y. Então aqui no terreno, para até fins didáticos, pedagógicos, que é muito assim o trabalho do canal, poder mostrar, ensinar a prática e tudo mais na cultura da videira. Então eu quero ter os 3 sistemas. Então eu vou ter espaldeira alta, que vai ser a maioria das nossas linhas implantadas, e eu vou fazer uma linha em Y, provavelmente a do meio. Aqui acho que eu vou fazer um Y, tá? Porque eu pretendo fazer desse lado aqui algumas variedades brancas e aqui mais algumas variedades tintas. Aqui para baixo vai ser tudo variedade tinta, tá, pessoal? Então aqui vai ser variedades tintas. A do meio que eu vou fazer em Y, pessoal, eu vou fazer uma coleção. Então cada uma das videiras vai ser uma variedade diferente no Y. Para eu ter uma coleçãozinha, para ter material genético, né? Para ter material para poder compartilhar com quem queira, para a gente fazer uma enxertia, poder mostrar a prática em cada uma dessas variedades. Aí nessa coleção aqui de plantas, vou fazer plantas até um pouquinho menores, tá? A gente quer ter uma diversidade para poder mostrar cada uma dessas variedades, trato, manejo e tudo mais, tá bom? E as outras, né, 4 linhas que vão estar para cá, vão ser variedades de uvas brancas, beleza, pessoal? É isso, fiz a conta certa? 4... Ah, não, desculpa. Vão ser 5 linhas brancas, tá? Desculpa, errei na conta. Vai ser isso mesmo? Deixa eu ver. 5 linhas brancas, vai ser o Y, tá? E depois as demais vão ser variedades tintas, tá? Vão ser 3 linhas de uvas tintas ali naquele canto. É isso aí. Então, 5 brancas, o Y e as tintas. O espaçamento vai ser o mesmo, tá, pessoal? 1,40, corredor lá 1,40, a distância entre elas 2,15 m, tá? O Y eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer, estrutura, assim como na espaldeira, pessoal, quando for montar, eu vou mostrar para vocês distanciamento dos postes, quando for montar os arames também, distância dos arames, mas já tem vídeo aqui no canal falando sobre, tá? Quando for montar o Y, muita gente tem dúvida no ângulo das travessas do Y, eu vou mostrar tudo isso aí também para vocês, podem ficar tranquilos. Tá? E o último sistema, pessoal, que eu quero montar lá em cima vai ser uma latada. Então vamos lá. Então aqui, né, lá embaixo, todas espaldeira alta. Nessa quadra de cima vão ser 8 linhas em espaldeira alta e somente uma vai ser um Y para a gente poder ter uma coleção de uvas, tá? Aí vai ser uvas para vinho, uvas para suco, uvas para mesa, para a gente poder compartilhar com vocês também esses conhecimentos. E aqui no fundo, pessoal, nessa parte aqui do fundo, né, aqui está a base do nosso reservatório, nessa parte aqui do fundo eu vou fazer uma latada. Tá? Então aqui eu pretendo ter uvas rosés, né? Ainda vou escolher certinho variedades, eu estou indo atrás, logo eu compartilho com vocês também as variedades que a gente vai implantar aqui, tá? Então aqui, pessoal, vai ter a estrutura da latada, né? Vamos montar aí uma estruturinha bem bacana também para a gente poder compartilhar com vocês. Quando for montar a estrutura da latada, pessoal, eu trago as medidas certinhas porque eu ainda estou calculando, mas ela vai ter em torno, tá, de uns 2,10 metros de altura, tá? E aqui ele vai ter aproximadamente 4 metros. Eu vou fazer plantas em cordão simples, tá? Então eu vou plantá-las no centro, uma próxima à outra, elas vão subir, vai vir uma para cá, e outra que vai estar plantada um pouquinho para lá, vai subir e vir para cá, e vamos fazer a distribuição dos galhos nesse sentido aqui, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai ter uma latada também muito bacana. Logo, logo daqui a alguns dias, acho que daqui a uns 15, 20 dias, vão chegar os eucaliptos. Tá? Vai chegar aí pra gente começar a montar a estrutura. Então a gente vai primeiro montar as espaldeiras. Aí eu vou fazer o Y e por último eu vou fazer a minha latada. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Tudo com a graça de Deus. Caminhando. Como eu passei para vocês essas medidas, tá, pessoal? Vocês podem ver que são medidas assim que elas têm uma margem que você pode trabalhar segundo a configuração do teu espaço, mas eu vou trabalhar com uma medida aí de 2,15 metros, que eu acho que ela vai dar um conforto legal para a gente poder trabalhar, transitar, né, por entre as ruas,
né? E para também não ter problema de sombreamento e para poder ter uma boa ventilação, uma boa entrada de luz, né? E para a gente poder fazer todos os tratos culturais necessários aí com nossas plantas da melhor qualidade, melhor forma possível. Beleza, meus amigos? Espero que tenham curtido. Dúvidas, sugestões, só me chamar aqui no campo dos comentários ou dar um alô pra gente também lá no nosso TikTok ou nosso Instagram, @meuSitioEmCasa. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no Meu Sítio em Casa.